Caros amigos, em semana anterior, vocês vão se recordar, comentei a respeito de matéria da seção de humor da revista Veja, em que havia referência a que, com a pandemia, havíamos aprendido apenas a lavar as mãos. Um amigo me enviou mensagem ponderando que havia observado outro aspecto que ele achou muito relevante. O de que, com a pandemia, a humanidade está demonstrando alto sentimento de solidariedade, o que é muito positivo. A observação dele é procedente, obviamente, e o ponto que havíamos destacado no nosso estudo sobre a questão de lavar as mãos foi apenas um mote, né, para iniciarmos a apresentação, o estudo daquela noite. Mas a observação do amigo foi bastante oportuna. Certamente a pandemia tem um objetivo de Deus para a humanidade terrestre. O conhecimento que hoje temos, né, com o que a doutrina espírita nos proporciona, nós não podemos mais ter essa dúvida. Né? Pode até ser que demoremos, né, que a humanidade terrestre demore para descobrir qual é esse objetivo. Mas não podemos duvidar que ele exista, porque tudo obedece realmente ao comando de Deus. Na semana passada, comentei a respeito de procurarmos notícias positivas ao lermos o jornal ou revistas. Dentro desse intuito, ao folhear a Folha de São Paulo, na edição de domingo passado, dia 23, deparei-me com uma matéria que trazia o resultado de uma pesquisa do Datafolha, realizada com os brasileiros, a respeito das consequências que a pandemia trará para as pessoas no tocante ao comportamento, ao aspecto moral. E de acordo com essa pesquisa constatou que 73% dos brasileiros acham que irão se tornar pessoas melhores quando a pandemia passar. Olha que interessante, 73% acham que vão se tornar pessoas melhores. Uma das entrevistadas, inclusive, disse: estávamos vivendo de uma forma muito automatizada. Viver uma situação em que você não tem controle te convida a olhar para isso. O caos gera mudança. Destaquei a fala dessa entrevistada porque, dentre todas que estão na matéria do jornal, achei a mais interessante, né? Principalmente quando ela diz isso, né? Que o caos gera mudança. E é o que nós estamos justamente vendo, sentindo, né, passando com essa pandemia. Realmente algo novo, algo que mudou a estrutura da humanidade e deve, com certeza, trazer mudanças. 73% é um índice bastante significativo, convenhamos, né? Porque é um número alto, expressivo. E essa disposição de 73% de brasileiros para a melhoria é algo bastante positivo, como dissemos, né? Então, dentro daquele propósito de termos olhos para vermos as coisas boas nas fontes de informação, essa foi uma que detectei. Vamos desejar que todos
que compõem esse contingente dos 73%, realmente alcancem esse objetivo de se tornarem pessoas melhores. E também que os demais, os 27% que pensam diferente, que acham que não vão se modificar, também encontrem esse caminho do progresso. Joana de Ângeles tem uma fala muito interessante. Ela diz assim: aqueles que não puderem caminhar contigo agora virão depois. Essa expressão de Joana, na realidade, sintetiza a lei de progresso, não é? Porque nós sabemos que o progresso é da lei de Deus. Tudo progride no universo. Então, todos nós estamos no caminho do progresso. Sabemos que uns progridem mais rapidamente, outros mais lentamente, mas todos estamos fadados justamente a caminharmos para o objetivo que é a perfeição, né? Como já estudamos em outra semana. E a melhoria guarda relação direta com a nossa fé, porque é a nossa fé que baliza as nossas atitudes. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que cremos, com aquilo que acreditamos, né? Então, a nossa melhoria será de acordo com a nossa fé. E na semana passada, vocês devem se recordar, nós estudamos justamente a respeito da fé. Vimos a respeito da fé cega e da fé raciocinada. É comum ouvirmos críticas a determinados segmentos religiosos que, ao que se nota, induzem à prática da fé cega. E é interessante notar como esses segmentos religiosos arrebanham contingentes enormes de seguidores, embora praticando a fé cega. E frente a essas críticas, eu costumo dizer que, embora partidárias da fé cega, essas pessoas estão exercitando a fé, elas estão treinando, né? De início, estão na prática da fé cega, mas depois, quando despertarem para a fé raciocinada, certamente serão um enorme contingente de trabalhadores na vinha do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. Nos versículos 1 a 16 do capítulo também 20, o evangelista Mateus conta que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. À tarde chegando, tendo chegado à tarde, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que
tendo vindo para a vinha, quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram contratados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em as recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Como os antigos contavam as horas a partir das 6 horas da manhã, da nossa 6 horas da manhã, as horas citadas na parábola, então, ficam da seguinte maneira. Quando a parábola diz que ele saiu ao amanhecer, ele saiu às 6 horas. Depois, na terceira hora, corresponde às 9 da manhã. A sexta hora é às 12, né, o meio-dia. A nona hora é às 15 horas. E, por último, a 11ª hora corresponde às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde. Né? Por aqui, nós já percebemos um detalhe interessante. O intervalo, né, a cadência nos horários que o senhor da vinha saiu. Entre 6 e 9 horas, a diferença é 3, de 9 para 12, 3, de 12 para 15 também 3, mas de 15 para 17 é uma diferença de apenas 2 horas. Estou destacando isso para que depois a gente faça uma observação mais adiante no estudo nosso de hoje. Há outros pontos interessantes também, significativos nessa história, nessa parábola. Com os primeiros contratados, o Senhor combinou pagar uma moeda pela jornada. Ou seja, o Senhor estabeleceu a regra, ele estabeleceu a lei, ou seja, ele definiu realmente como seria aquela relação. Não é? Eu vou contratar e eu pago X. Não é? Então já está definido. Para os da terceira hora, ele disse: Eu vos darei o que for razoável. Da sexta, para os contratados na sexta e na nona hora, a história diz que o Senhor fez a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que ele fez com os primeiros e com os da terceira hora. Né? E para os da última hora? O Senhor primeiro questiona-os sobre o porquê de não estarem trabalhando. Já era quase final da tarde, né? Quase final do dia, e eles responderam que estavam aguardando alguém lhes contratar. Ou seja, eles não eram preguiçosos, eles não estavam de má vontade, não eram criaturas que não estavam preocupados em exercer alguma atividade, fazer algum trabalho. Eles apenas aguardavam quem viesse para empregá-los, que viesse um senhor para empregá-los. Então, eles estavam ali à disposição do trabalho. Né? Então, justamente essa parábola, ela destaca a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Lembremos da questão, apenas fazendo um parênteses aqui, falando de trabalho, da questão 675 do Livro dos Espíritos, que define que
Trabalho é toda ocupação útil. Tudo aquilo que pudermos fazer e que tiver utilidade é trabalho. Né? Porque, às vezes, quando falamos em trabalho, pensamos naquele significado restrito, né? No trabalho profissional, nosso ganha-pão material. Mas, na realidade, aqui, para os estudos evangélicos, principalmente, né? O trabalho é toda atividade útil, tudo aquilo que possa trazer realmente algo positivo para a criatura. E um outro detalhe nessa parábola é a ordem que o Senhor pediu que se fizesse os pagamentos, né? Começando pelos últimos contratados. Com isso, o Senhor demonstra que tinha a intenção de transmitir uma lição àquelas criaturas, né? E foi o que realmente fez, né? Porque com o critério que ele usou de pagamento, alguns, os primeiros, reclamaram e ele, então, fez uma fala que, como vimos e vamos ver aqui na lição, traduz ou traz um ensinamento moral. Então, relembrando, os primeiros contratados reclamaram. Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Notemos, na reclamação, eles não mencionam nada a respeito da sua produção, da qualidade do que produziram. Apenas reclamam de ter suportado o peso do trabalho. E aí podemos avaliar o seguinte: é como nós, de uma maneira geral, fazemos muitas vezes achando que o trabalho é castigo de Deus, que o trabalho é uma carga, né? Há muitas criaturas, inclusive, que trabalham já aguardando a aposentadoria. Não é assim? Não veem a hora de dar o tempo para se aposentarem e não fazerem mais nada praticamente na vida, né? Isso, logicamente, voltando à observação do significado de trabalho, né? Porque muitas pessoas se aposentam, né, do trabalho profissional e vão exercer outras atividades, principalmente na área da benemerência, vão trabalhar em entidades assistenciais ou vão trabalhar em entidades religiosas, né, dando dedicação exclusiva a essa atividade. E me permita aqui, Donizete, fazer essa observação, como o Donizete, não é? Aposentou-se do seu trabalho profissional e dá dedicação exclusiva às atividades religiosas, né? Dentro do Espiritismo, um exemplo a ser seguido. Mas, enfim, quanto ao trabalho, nós precisamos, de uma maneira geral, dignificá-lo, né? Mesmo quando falamos do trabalho profissional, né? Porque nós sabemos que o trabalho é necessário para nós desenvolvermos as nossas habilidades, para adquirirmos novos conhecimentos, novas habilidades, para sermos úteis à sociedade, né? Então, nós precisamos reconhecer no trabalho, mesmo o profissional, uma atividade útil e dignificante, né? Então, quando aqueles primeiros reclamaram, o interessante é isso, eles apenas disseram: carregamos o peso do dia e do calor. Eles não disseram: olha, como nós ficamos mais tempo, nós produzimos mais do que esses, nós produzimos melhor. Não, eles só reclamaram justamente disso, peso do dia e do calor. Em resposta, o que o senhor da vinha disse a eles? A um deles:
meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Então aqui vamos pensar. O Senhor da vinha. A parábola começa ou inicia dizendo assim que o reino dos céus, não é semelhante. Então, na realidade, aqui nós estamos tratando, ou a parábola está tratando das coisas morais. Né? O Senhor não fez injustiça. Por que o Senhor não fez injustiça? Vamos pensar. Deus é justo, não é? Deus não comete injustiças, ainda que nós nos equivoquemos na avaliação, como os primeiros aqui fizeram, né? Se equivocaram reclamando com o Senhor. E ele, o Senhor da vinha, e ele mesmo observou: eu não cometi injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Aquilo que disse um pouco atrás. As leis divinas estão previamente estabelecidas e são imutáveis. Nós não poderemos reclamar em tempo algum a respeito das leis, porque elas estão postas, nós já conhecemos, né? Principalmente a humanidade que está aqui na Terra hoje, de uma maneira geral, não pode reclamar que não conheça a respeito das leis de Deus, né? Das leis divinas. Então, a regra está posta, está definida, nós não poderemos depois reclamar. Nós precisamos, sim, observar e tomar cuidado com a nossa postura, com aquilo que fazemos, né? Porque as leis de Deus são imutáveis. Tomai o que vos pertence e ide. É justamente o que Cristo nos ensinou. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Não é? Tomai o que vos pertence. Ora, aqueles trabalhadores aceitaram ir para a vinha, a regra estava colocada e Deus justamente proporcionou a eles, ou o Senhor da vinha proporcionou a eles o pagamento de acordo com o que tinha sido combinado. Né? Então, eles receberam aquilo que pertencia a eles. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Deus é Pai bom, justo e misericordioso. Não é assim? Não me é, pois, permitido fazer o que quero? Nós vivemos reclamando, achando que Deus erra. Não é assim? Às vezes a gente não se apercebe disso, que na realidade certas reclamações que fazemos, certos murmúrios que fazemos, na realidade significa que nós estamos achando que Deus errou, tá? Porque nós queremos diferente daquilo que aconteceu. Tá? Deus faz o que quer porque Ele é o Senhor da vida, mas Ele é bom, é justo, é misericordioso. E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Veja bem, vosso olho é mau porque eu sou bom? Então, nós vamos nivelar por baixo, né? Ou seja, o bom teria que descer e ser igual ao mal? Não. Nós é que ainda somos imperfeitos e precisamos construir a nossa perfeição. Né? Que já também estudamos, vimos que Deus nos criou perfectíveis, ou seja, com condições, com faculdades de nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, mas nós é que precisamos construir essa caminhada. Né? E precisamos nos espelhar no melhor para crescermos. Né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Então, na realidade, nós precisamos observar
o exemplo maior, né? Que para nós é o Mestre Jesus, para que ele seja realmente o nosso guia na nossa caminhada rumo à perfeição. Por isso, tudo que comentamos até aqui, fica bem fácil nós deduzirmos que nessa parábola dos trabalhadores da última hora, o pai de família, aquele dono da vinha, na realidade representa Deus. E os trabalhadores? Os trabalhadores é a humanidade terrena, ou seja, nós, todos nós, somos trabalhadores da vinha. E qual é o serviço aqui nós, ou para o qual nós somos ou seremos contratados aqui na Terra? É toda e qualquer atividade que possibilite o nosso crescimento e que seja para o bem da humanidade encarnada aqui no planeta. Todo trabalho, toda atividade útil será justamente o trabalho de que seremos encarregados na vinha do Senhor. E as horas? As horas podem ser qualquer período de tempo, horas mesmo, podem ser anos e podem até ser as nossas diversas reencarnações. Se nós formos ampliar, né, dar uma amplitude à questão das horas da parábola, podem, para nós particularmente, pode ser até as nossas diversas reencarnações. E o salário? O salário justamente será a recompensa por aquilo que tivermos feito de positivo, aquilo que tivermos realizado no caminho do bem, que justamente nos proporcionará a felicidade possível à criatura. Não é? Porque, como vimos também, a perfeição absoluta é de Deus, a nós é possível a perfeição relativa que nos proporciona a felicidade. Podemos também lembrar que essa parábola nos remete a uma palavra, a um sistema que está muito em voga, né, ultimamente, principalmente nas organizações empresariais, que é a meritocracia, ou seja, é um sistema de recompensa baseado no mérito pessoal, que é justamente o que o Cristo disse que Deus concede a cada um segundo as suas obras, ou seja, recebemos de acordo com aquilo que produzimos, não é? Com o nosso mérito. E a espiritualidade também nos fala que a questão das horas, né, esses intervalos, podem ser entendidos como ciclos do desenvolvimento espiritual da humanidade. Nesse capítulo há uma lição ditada pelo espírito Henry Heine, que nos fala de uma maneira geral, o que eu vou expor aqui, e alguns autores trazem isso de uma maneira assim bem detalhada. Aqueles que foram contratados ao amanhecer, ou seja, às 6 horas da manhã, representaria os hebreus, que justamente já tinha a ideia de Deus único, o monoteísmo. Né? E antes de prosseguirmos aqui, apenas uma lembrança. Nós sabemos que de tempos em tempos Deus envia aqui à Terra criaturas com bagagem para acrescentar desenvolvimento à humanidade aqui terrena. Né? Então, é isso, ou dentro desse aspecto, né, ou com base nisso, que alguns, e essa lição do Henry Heine, nos fala
a respeito desses ciclos de desenvolvimento. Então, os primeiros seriam os hebreus, né? A primeira hora representada pelos hebreus, e, como eu disse, então, cultivavam a ideia do Deus único. Às 9 horas estaria representada por Moisés, esse segundo ciclo, por Moisés e os profetas. Moisés nos trazendo os 10 mandamentos, né? E os profetas anunciando a vinda do Messias, né? Ou seja, Jesus. Na 12ª hora, seria então Jesus trazendo os seus ensinamentos e principalmente a lei de amor, né? Porque todo o seu ensinamento está baseado justamente na lei do amor. Em seguida, na 15ª hora, ou a 15ª hora, representaria a organização dos ensinos de Jesus. Então, aí estariam os pais da igreja, né, formalizando justamente as instituições, os sábios da época. E, por fim, na 17ª hora, né, nós teríamos o Espiritismo, já aparecendo, então, já no ciclo da grande transformação da Terra, que passará, então, de planeta de expiação e prova para planeta de regeneração. E aquilo que eu tinha observado pouco atrás, os intervalos entre as horas, né, que em quase todos os ciclos, entre um ciclo e outro, a diferença era de 3 horas. No último ciclo é só de 2 horas. Por quê? Nós sabemos que os ciclos anteriores prepararam justamente a Terra aqui para esse último ciclo, né? Que o Espiritismo, então, dá a sua grande contribuição para a humanidade, para realmente realizar-se essa transformação, né? E há uma lição também nesse capítulo, ditada pelo Espírito Constantino. Um detalhe também desse capítulo, não há nesse capítulo nenhuma fala de Kardec, porque nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, ou cada capítulo do Evangelho é composto de 3 partes. A transcrição pura e simples de um trecho do Evangelho, depois uma fala de Jesus analisando aquele assunto, né? Aquele trecho do Evangelho, e depois instruções dos Espíritos, lições ditadas por Espíritos a respeito do tema. Nesse capítulo não há nenhuma fala de Kardec, né? Então, essa lição, citada por Constantino, tem uma afirmativa interessante, que é bastante, sim, comentada, né, lembrada, principalmente no meio espírita, porque num dos trechos ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Então, às vezes, assim, de uma maneira um pouco apressada, as pessoas, né, os espíritas podem pensar assim: ah, então somos todos realmente obreiros da última hora, né? Todo espírita é obreiro da última hora. Mas olha o detalhe nessa fala de Constantino: bons espíritas, não é qualquer espírita, né? Porque nós sabemos que não basta estarmos na casa espírita, não basta participarmos do movimento espírita, né, para sermos bons espíritas, assim como qualquer participante de qualquer outra religião, né, outra denominação religiosa. Mas Constantino se refere justamente aos bons espíritos, né? Sois todos vós obreiros da última hora. Ele também não diz, ou a colocação dele aqui não traz o artigo definido, sois todos vós os obreiros da última hora. É num sentido genérico, sois todos vós obreiros da última hora.
Então, não somos só nós espíritas, né? Principalmente os bons espíritas, que são obreiros da última hora. Nós sabemos que em todas as outras denominações religiosas tem criaturas que têm trabalhos muito bonitos, muito profundos, né, junto à comunidade. Mas o Espiritismo, principalmente, ele, por ser uma doutrina bastante clara, bastante esclarecedora, ela aparelha melhor o trabalhador para esse trabalho na vinha do Senhor. Todos somos chamados ao trabalho, que é justamente, um sentido maior, a implantação do reino de Deus na Terra. Que reino de Deus é justamente representando a evolução da humanidade para que este planeta realmente passe pelas diversas etapas até ser realmente um mundo em que não haja mais o mal, né? E apenas o bem esteja presente, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós já vimos isso também em lição anterior, né? Todos nós somos chamados. O trabalho está aí, está à disposição de qualquer um que queira realmente arregaçar as mangas e trabalhar. Mas os escolhidos são somente aqueles que efetivamente se colocam no caminho para o trabalho. Para sermos recompensados igualmente aos primeiros trabalhadores chamados, é necessário que estejamos de boa vontade, dispostos ao trabalho, como aconteceu com os chamados, os que foram chamados na última hora, né? Então, se somos nós espíritas, né, os bons espíritas, são obreiros da última hora, obviamente nós esperamos receber aquilo que foi combinado com aqueles da primeira hora, como a parábola mostrou, né? Mas para isso precisamos realmente estar de boa vontade e dispostos ao trabalho. Além da boa vontade, é preciso o esforço no aprendizado para melhor servir a Deus. Lembremos daquela convocação do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, justamente, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? Procurando estudar para aprender, porque cada vez que nós fazemos a leitura, uma nova leitura da obra espírita, nós descobrimos um novo enfoque. Nós conseguimos absorver uma parcela maior daquele ensinamento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas nós vamos estudar de novo o Evangelho? Faz quantos anos nós estamos estudando o Evangelho? Sim, nós estamos estudando e ainda não aprendemos tudo, né? Ainda não o sabemos inteiramente, então precisamos estudar. Na seara de Deus, não há lugar para a preguiça e a má vontade, nem para o medo. Lembremos da parábola dos talentos, que aquele terceiro que recebeu apenas uma moeda, um talento, ele ficou com medo do Senhor e, ao invés de aplicar, de trabalhar aquele recurso, ele simplesmente o enterrou, quer dizer, o escondeu por causa do medo, e depois devolveu para o Senhor a mesma quantia que ele tinha recebido, ou seja, ele não acrescentou nada. E aí ele foi punido, né? Porque quando ele alegou medo para essa sua conduta, o Senhor não aceitou o medo como justificativa. A parábola dos trabalhadores da última hora ensina que a premiação, o pagamento aos trabalhadores, é proporcional ao cumprimento da tarefa
e não às horas trabalhadas. Não basta estarmos apenas presentes, precisamos produzir. E aqui, em termos profissionais, e às vezes mesmo até no trabalho na entidade, a gente vê que tem pessoas que estão ali apenas de corpo presente, como costuma se dizer, não é? Mas sem realmente produzir nada. Então não basta apenas darmos nome, apenas estarmos no local. Nós precisamos produzir, porque o nosso pagamento será proporcional ao quanto cumprirmos da tarefa que o Senhor da vinha nos designar. Há espíritos que desperdiçam a encarnação, porque desencarnam nada tendo acrescentado à sua bagagem espiritual. E é curioso que a espiritualidade relata que há criaturas que às vezes perdem várias reencarnações por não acrescentarem nada à sua bagagem espiritual, ou seja, nada ao intelecto, nada à moral, né? Em termos de desenvolvimento de virtudes. E justamente aquele que desperdiça a oportunidade do trabalho, ou seja, não produz nada, esse não terá direito a nenhuma remuneração. A espiritualidade, nesse capítulo, fala também que os trabalhadores da última hora têm mais facilidade, pois a obra já está quase pronta. Se referindo justamente a essa questão da fase de transformação da Terra de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. É lógico que essa expressão, a obra já está quase pronta, ela precisa ser entendida, né? Não é algo que seja aí dentro de 1 ano, 10 anos ou um século, como nós temos a informação, né, pela espiritualidade, essa transformação se dará ao longo desse terceiro milênio. Embora a obra já esteja quase pronta, o que facilita a atuação dos trabalhadores da última hora, não podemos esquecer que é necessário que façamos a nossa parte, né, para que realmente se cumpra os desígnios do Senhor. E há uma lição do Espírito Erasto, nesse capítulo, que é intitulada Missão dos Espíritas. Qual seria, então, a missão dos espíritas aqui na Terra, principalmente neste momento de transformação da Terra? Então, basicamente, sim, sintetizando a lição, uma das grandes tarefas do espírita é professar, ou seja, ensinar e praticar a caridade. Porque já aprendemos que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, ensinar e praticar a caridade. Consolar os aflitos. De que maneira? Principalmente através da divulgação dos ensinamentos espíritas. Eliminar o medo da morte, não é? Que a doutrina espírita justamente nos esclarecendo a respeito do que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, como se dá todo esse processo, né, das reencarnações, nós vamos perdendo o medo da morte. Combater o suicídio, porque já sabemos que a maior infração que a criatura pode praticar contra as leis de Deus é o suicídio. Ensinar sobre a imortalidade da alma. A vida não termina no túmulo, a vida continua.
falar da possibilidade de contato com o mundo espiritual justamente através da mediunidade. Divulgar os dogmas da reencarnação e da lei de causa e efeito. Amar o próximo, porque a lei do amor justamente deve reger todas as relações humanas. Agir com abnegação, agir com desinteresse pessoal, não é? Pensar nos outros antes de pensar em si, e fazer triunfar a lei de Deus, através da nossa conduta em qualquer lugar. E justamente unir esforços para que o progresso se realize. E nessa lição de Erasto, ele ainda diz assim: verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Olha que interessante, não é? A hora é chegada em que precisamos dar realmente uma atenção especial à pregação da palavra divina, de todos esses ensinamentos que possibilitam à criatura, a cada criatura, a cada espírito, a sua libertação. Mas ele faz um alerta. Entre os chamados ao espiritismo, muitos se extraviaram. Então precisamos tomar cuidado com isso. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Entre os chamados ao espiritismo, muitos se extraviaram. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, justamente em que tivemos a oportunidade de falar a respeito do trabalho, né, com toda e qualquer atividade útil, tem uma lição no livro Cartas e Crônicas do Irmão X. Na realidade, essa lição está ali no prefácio, praticamente. O título é Dedicatória, que inicia o livro. Eu gosto muito dela, acho ela assim fantástica. Já tive a oportunidade de apresentar aos queridos amigos no centro, no Grupo Espírita Jesus Nazaré. Mas hoje, como ela tem tudo a ver com a questão de estarmos dispostos ao trabalho, né, na vinha do Senhor, vou lê-la. Ela é curtinha, mas muito significativa. Ela diz assim: num belo apólogo, conta Rabindranath Tagore que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem, revestida de estrelas. Contemplando-a, fascinado, viu-a estacar junto dele e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhe esmolas. O que? Refletiu espantado. O Senhor da vida a rogar-me auxílio, a mim, que nunca passei de mísero escravo na aspereza do sol? Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforge de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforge poeirento. O grânulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara à sacola, transformado em pepita de ouro luminescente.
deslumbrado, gritou: louco que fui! Por que não dei tudo o que tenho ao soberano da vida? Busquemos na nossa caminhada nunca ter que chegar a esse grito, louco que fui. Busquemos dar tudo o que temos ao Senhor da vida, para que possamos realmente chegar um dia ao reino dos céus. Um grande abraço a todos, muito ânimo, muita disposição, muita fé na nossa caminhada. Obrigado a todos. Donizete. Se alguém quiser perguntar ou comentar, fique à vontade. Gostei da sua ponderação, Arquimedes, com relação à fala de que somos trabalhadores, não os trabalhadores. Trabalhadores, Né? exatamente. Porque muitas vezes a gente pensa, né, e comenta sobre isso, e no geral muitas falas são nesse sentido, né? É Que como os se fôssemos os espíritas privilegiados, né? os espíritas são os trabalhadores da última hora. Não. Não, mas somos um deles, né? Sim, exato. E todos aqueles que estão contribuindo para a melhoria do nosso planeta nestes momentos são trabalhadores também, né? É. E até devo fazer um crédito, que na realidade, isso há muito tempo, li um trabalho do Cosme a respeito justamente fazendo essa observação. Ele falou: olha, não tem o artigo definido, somos os, né? Na realidade, somos trabalhadores.